O New Fiesta chegou aqui no Brasil em 2010, na carroceria sedã vindo do México. Em 2011 chegava a versão hatch e em 2013 ele foi nacionalizado. O carro fez um relativo sucesso no Brasil, porém se aposentou em 2019. E em 2020 a Ford também resolveu sair do Brasil, não produzindo mais nenhum carro em território nacional. Esse aqui é um Ford New Fiesta 2014, na versão titânio com o temido câmbio Power Shift. E será que vale a pena comprar um Ford New Fiesta como esse, um modelo com 8 anos de uso e a Ford fora do Brasil? Fique no vídeo até o final que eu te dou essa resposta. Começando aqui pelo visual do carro, o New Fiesta é um dos compactos mais bonitos já feitos aqui no Brasil. Isso porque o modelo tem muitas curvas, muitos vincos e uma preocupação com a aerodinâmica muito bacana. Na dianteira do carro, essa grade aqui em estilo Aston Martin é destaque. E essa era a principal identidade da Ford naquela época. E essa grade era presente em praticamente todos os carros da marca em todo o mundo. O New Fiesta tem bons faróis. Ele é um foco duplo, ou seja, um facho para o farol baixo e um facho para o farol alto. E ele também conta com farol de milha. Uma curiosidade, quando o modelo ele foi reestilizado na linha 2018, a versão Titanium ganhou um farol com aquele bloco elíptico e uma fileirinha de LEDs, que para mim deixou o visual muito mais completinho do que um modelo como esse. Como falamos, a aerodinâmica foi uma preocupação da Ford nesse modelo. Porém, infelizmente, isso traz alguns inconvenientes ao carro, como por exemplo, esses apêndices aerodinâmicos aqui na dianteira que raspam com facilidade. Outra coisa que raspa com facilidade é o para-choque. Isso porque a frente do New Fiesta é bem comprida e o carro ele não tem uma altura tão grande em relação ao solo. É ruim? Longe disso, mas poderia ser melhor. Falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui é calçado com belas rodas aro 16 e como essa era a versão top de linha, eu acho que o visual combinou. Já a medida do pneu é 195/50/16. Para um compacto premium, eu acho essa medida muito apropriada, mas é importante você tomar cuidado com as nossas ruas e estradas por conta dos buracos. Por exemplo, se você pegar um buraco muito forte, a roda esmaga aqui o pneu, ele cria bolhas e pode rasgar. Aí, gente, já era um pneu como esse. E olha que essa medida é bem carinha, viu? Já que atrás o modelo tem um bom e velho freio a tambor. Como esse carro ele é 1.6, é a versão topo de linha, eu acho que um freio a disco seria bem-vindo. Mas segurança é um destaque desse carro. Isso porque o modelo, além de ter freios ABS, ele tem 7 airbags, controle de tração e estabilidade, e também para ajudar no dia a dia, ele tem aquele assistente de partida em rampas. O que, vamos combinar, é muito legal. O New Fiesta tem uma boa construção de carroceria. Por exemplo, a gente pode ver aqui nas moldurinhas de porta, onde ele é feito daquele sistema mais refinado que tem. Agora, se tem uma coisa que a Ford fica devendo, é nos alinhamentos e encaixes de carroceria. Isso porque é muito comum você encontrar New Fiesta com os vãos aqui muito grandes. Por exemplo, esse modelo aqui ele está bem alinhadinho. A única coisa que é grande aqui é o vão entre o capô e a coluna. Mas se você tiver dúvida que o carro que você está vendo já foi batido ou é assim mesmo, eu sugiro você consultar um especialista. Eu recomendo o serviço da TC Autoavalia, do meu amigo Eduardo, que faz trabalho de avaliação automotiva analisando mais de 20 itens de um veículo usado. Eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição do vídeo. Chegamos então na traseira do New Fiesta, e para mim esse é o ângulo mais bonito dele. Mas, aproveitando que a gente está aqui, vamos falar sobre o porta-malas dele. O modelo conta com 281 litros de capacidade, o que, vamos combinar, está bem na média do segmento. O tampão ele podia ser um pouquinho melhor, mas no resto, até que ele é bem acabado, tudo forradinho, o que é bacana. Aqui você tem um ganchinho para puxar, para ter acesso aqui o step. O step, infelizmente, não é igual às rodas lá de fora. Mas, se o New Fiesta poderia melhorar numa coisa, era ter aqui o para-choque um pouquinho mais para fora. Isso porque ele fica aqui muito rente à tampa e à lanterna. E, numa pequena batidinha do dia a dia, você pode amassar essa peça aqui sem necessidade. O modelo ele conta com motor 1.6 V6 da família Sigma. Esse motor aqui, ele é muito moderno e muito robusto. A única coisa que você tem que se preocupar com ele é também com o sistema de arrefecimento, onde a ventoinha costuma estragar com facilidade. Mas, tirando isso, ele é um motor muito bom. Falando em números, esse carro aqui ele conta com 130 cavalos no álcool e 125 na gasolina. Já seu torque máximo é de 16 kgfm de torque no álcool e 15,4 na gasolina. Isso a 5.000 RPMs. São números muito bons, inclusive hoje em dia. Uma coisa bacana desse carro é que a correia do comando de válvulas dele é meio diferente, ela é mais robustona e você pode trocar a cada 120 mil quilômetros, o que é bem melhor do que os 60 de uma correia convencional. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do New Fiesta e olha, a Ford acertou muito no visual desse carro aqui. Pelo menos por dentro, o visual é muito bonito. Mas se tem uma coisa que esse carro fica devendo é no acabamento aqui interno, na qualidade dos plásticos, né? Os plásticos eles são bem simplesinhos. Assim, o acabamento em si ele é muito bom, a montagem é muito boa, mas quem já entrou dentro de um New Fiesta mexicano
vai ver nitidamente aqui a diferença. Aqui é plástico rígido, aqui é plástico rígido, mas o bacana é que as texturas são bem diferentes, ó. Aqui é um tipo de textura, aqui é um outro tipo de textura, aqui já é um black piano. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. A visibilidade para frente é muito boa, os espelhos retrovisores eles são bons, tanto aqui do motorista como ali do passageiro. E para trás a visão também é boa, mas poderia ser melhor já que a janelinha é muito pequenininha. Falando sobre a porta, o bacana é que o desenho dela é bem bonito. Aqui você tem espaço para um Twitter, aqui a maçanetinha ela é cromada, ela parece ser bem robusta, o que é bom. E aqui os comandos do vidro elétrico e ali do retrovisor elétrico. O bom é que eles estão aqui numa posição muito boa de mexer. Lá embaixo a gente tem dois porta-objetos, aqui um porta-garrafinhas de bom tamanho também. Vindo aqui pro lado esquerdo do painel aqui a gente tem uma saidinha de ar, aqui os comandos da iluminação, aqui é para você ligar o milha dianteiro, aqui os faróis dianteiros, o legal é que ele tem a opção de deixar no automático, como está aqui, e aqui o dimmer do painel. O volante ele é um volante muito bonito, tem aqui uma boa empunhadura e ele tem esse cromadinho aqui que também deixa o visual bem bacana. Bom, acabei de ligar aqui o carro para mostrar aqui o painel de instrumentos, então aqui a gente tem o RPM, aqui a gente tem o marcador de combustível, aqui o velocímetro, aqui a gente tem o marcador da temperatura do motor aqui de maneira digital, aqui onde está 23 graus é o computador de bordo, já falo dele já, e aqui o indicador de marchas. Para você trocar aqui o computador de bordo, você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Aí você aperta ele e tem acesso aqui às informações. Então ele tem aqui o consumo instantâneo, tá zerado porque o carro tá parado. Tem aqui o consumo médio, tem aqui a quilometragem média que a gente andou, a temperatura externa e aqui a quilometragem total. Esse carro aqui tá com 73 mil quilômetros rodados. Aqui a Trip A e aqui a autonomia. Para a idade do carro é um bom painel de instrumentos. Vindo aqui para a parte central do painel, aqui a gente tem o sistema Sync da Ford e aqui o sistema de multimídia. O desenho dele é muito bonito e muito integrado. O bacana é que, por exemplo, se você engata ré, ele mostra ali na telinha, tá vendo? O que para a época era muito bom, mas eu acho que tinha concorrentes na época que tinham uma multimídia muito melhor, como por exemplo o Onix. Isso porque, mesmo nas versões intermediárias dele, o Onix tinha uma Link, uma bela central multimídia que era completa e oferecia uma boa conectividade, muito melhor que esse sistema da Ford. E eu acho que foi por isso que ele fez tanto sucesso aqui no Brasil. Mas, voltando aqui para o rádio do Fiesta, ele é um bom rádio, o som dele é muito bom, ele é fácil de mexer, o bacana aqui é que ele tem aqui os comandos físicos, né? Então é muito bom. Aqui você tem os atalhos, tanto para o CD, para o rádio, para o auxiliar, assim, é bom. E o bacana é que ele tem o sistema Sync, que você pode usar aqui por voz, aqui no volante. Então, por exemplo, a partir do momento que você conectou o seu celular, se você quiser, tá na estrada, não quer perder a atenção, você que fala assim, ligar para minha mãe, ele liga. Ele funciona bem, só que em questão de tela, em questão de modernidade, eu acho que o Onix é um pouquinho melhor. Mas a gente não pode esquecer de outras coisas. Esse carro aqui ele tem muitos recursos eletrônicos, como por exemplo o farol automático, que eu já mencionei, e o limpador aqui dos para-brisas também automático. E isso eu acho que são aqueles pequenos mimos que ajudam muito os motoristas. Continuando aqui no painel, aqui a gente tem o sistema de travar e destravar a porta, aqui o pisca-alerta. E mais para baixo aqui a gente tem o sistema aqui do ar-condicionado. O bacana é que ele é digital, então por exemplo, ó, aqui a intensidade do vento. Ele é um ar-condicionado até que pouco ruidoso, para a categoria ele é bom. Aqui você regula a temperatura, ó, e ele mostra tanto aqui em cima também, ó, como aqui embaixo. Vindo aqui mais para baixo aqui a gente tem o porta-objetos. Aqui a alavanca de câmbio, calma que eu já vou falar aqui do câmbio. E aqui o console central. Vindo aqui para a direita do painel aqui a gente tem o porta-luvas. O porta-luvas ele tem um bom tamanho. Vindo aqui para a parte superior do painel aqui a gente tem dois para-sóis, o legal é que ele tem aqui espelhinho, mas não tem iluminação, mas tem lugar aqui para colocar documento. E ali no passageiro também tem um lugarzinho para colocar documento e aqui o espelhinho também sem iluminação. Aqui a luz de teto, ela tem um desenho bem bacaninha e ela é bem completinha, ó, aqui é um microfone. Então aqui para você ligar, aqui a do meio, aqui a de um lado e ali a do outro lado. Aqui os bancos eles são bons, eles são um pouquinho estreitos, podiam ser um pouquinho mais largos, mas assim são bem confortáveis e você tem uma ótima posição de dirigir. Aliás, o destaque desse carro aqui é a posição de dirigir, isso porque você tem muita regulagem, tanto para frente como para trás, e o volante também, ele regula tanto em profundidade como em altura. Então achar uma boa posição de dirigir nesse carro é muito fácil. Bom pessoal, chegamos então aqui no banco traseiro aqui do New Fiesta e aqui as coisas apertam um pouquinho. Logo de cara, uma coisa que eu percebi é que o banco traseiro aqui, ele é muito curto, ó. As minhas coxas não ficam apoiadas, o banco ele é curto e o espaço aqui atrás é bem pequenininho. Por exemplo, ó, eu tenho 1,70 m de altura, o banco ele está regulado para uma pessoa da minha altura também, ó. Para frente, sobra aqui uns 3, 4 dedinhos, beleza. Mas se for alguém mais alto aqui na frente e mais alto aqui atrás, a situação vai ficar bem apertada.
Infelizmente também aqui a altura para a cabeça também não é muito boa, me sobra aqui 2 dedinhos só se eu ficar retinho. Mas para mim o principal ponto aqui do Fiesta são as suas janelas, que são muito pequenininhas, tá vendo? Ó? E a visibilidade aqui atrás é muito ruim. Então você fica meio escondido aqui atrás do carro, sabe? Meio claustrofóbico. Eu particularmente não gosto, prefiro carros com a janela traseira maior. Falando sobre a qualidade da porta aqui atrás, ela é uma porta simples. Lá na frente a gente tinha um corinho na porta, aqui atrás nem isso, é tudo plástico. Mas a gente tem a mesma maçanetinha cromada. Mas eu acho que fica devendo pelo menos aqui um tecidinho aqui na porta, né? E uma outra coisa que esse carro podia ser melhor também é no acesso. Porque tanto para você entrar como para sair, você tem que se curvar bastante. Bom pessoal, estamos aqui ao volante do New Fiesta. E olha, o que impressiona nesse carro é a posição de dirigir, muito boa e me lembra muito do meu antigo 206. Sabe, um carro que você ficava assim muito bem posicionado no volante? Bom, mas acho que vocês querem saber sobre o câmbio, né? Bom, bora lá. Tem situações que o dono me relatou que ele trepida um pouquinho e realmente eu andando de carona para conversar sobre o carro, ele trepidou. Aqui comigo por enquanto não trepidou ainda, mas assim, é um câmbio que ele é meio chatinho. Aí eu acho que se você está procurando New Fiesta para comprar, eu iria na versão manual. Por exemplo, esse carro aqui ele já é um carro de 8 anos de uso, vai fazer 9 agora. Esse aqui está muito bem cuidado e está apenas com 73 mil quilômetros. Mas não são todos os carros que são desse jeito. A Ford lá saiu do Brasil, as concessionárias dela diminuíram muito, tem muito menos concessionária hoje aqui no Brasil. E um conserto de um câmbio como esse, caso dê algum problema grande, é bem carinho. E quais são os problemas desse câmbio aqui? Primeiro, desgaste da embreagem que acontece. Segundo, se você passa por uma poça muito grande, se você passa por uma enchente, ele é um câmbio banhado a seco, não um câmbio banhado a óleo. Se entra água no câmbio, em pouco tempo tudo enferruja e aí pode estragar também o câmbio. E o conserto é grande. E um outro problema dele ser banhado a seco é que quando você usa muito ele na cidade, no anda e para, ele pode superacrescer. O dono me relatou que uma vez ele estava com o carro cheio, era um dia quente aqui em São Paulo, apareceu aqui, tipo, pare o carro imediatamente aqui no aviso do painel. Ele avisa, o manual avisa, justamente por causa que o câmbio, por conta do atrito, por conta de tudo, ele vai aquecendo, não tem o óleo para resfriar, né? O que resfria o câmbio é o ar. E aí, para não queimar o câmbio, né, vamos dizer assim, não desgastar ele pede para estacionar o carro. Mas falando em funcionamento, para mim, comigo e agora, ele está funcionando muito bem, você não sente praticamente as trocas, ele é um câmbio muito rápido. E tem uma outra coisa muito boa na teoria desses câmbios aqui, que eles tendem a ser mais econômicos que um câmbio manual. Então, tem pontos muito positivos, é um câmbio moderno, mas em questão de manutenção, eu, Rodrigo, não pegaria. Sei que tem oficinas especializadas que só cuidam aqui de câmbios de dupla embreagem em geral e falam que não, é tranquilo de manter tudo. É tranquilo em partes. Se você pegar um carro barato e você fizer uma boa manutenção dele, talvez valha a pena. Mas, gente, tirando o câmbio, esse carro tem muitos lados positivos. Por exemplo, ruído interno. Ele tem um isolamento acústico muito bom, digno de hatch médio, assim, juro. Aqui a gente está com o ar-condicionado ligado e todas as janelas fechadas, né? Mas você praticamente não ouve ruído lá de fora. A gente passou por uma rua de paralelepípedo, a suspensão passou muito bem. Ele é um carro adaptado para nossas ruas, o que é uma coisa muito bacana. E o legal, ele tem uma ótima estabilidade. É um carro muito fácil de dirigir, muito gostoso, anda bem, ó. Dou uma pisadinha aqui, olha como ele responde, olha como o câmbio é rápido. É difícil você ter um câmbio automático para um carro popular como esse, com um câmbio tão rápido assim. Então, ele tem seus lados positivos. Eu teria na versão manual. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.